E aí, Gabriel, tudo bem? Meu mestre, meu orientador, meu guru. Tudo ótimo com você? Eu tô ótimo. E você, Rafa? Como tá? Maravilha, maravilha. Tô ansioso aqui para nossa live. Muito bom receber você aqui, Gabriel. Primeira vez que você vem, né, na PGM, Primeira e eu vez. tenho a honra de ser aí o anfitrião de um amigo, antes de tudo, e de um grande professor, um grande escritor e um grande Pô, advogado. Obrigado, eu que obrigado. agradeço, cara. Eu tô muito feliz com o convite, Rafa. Você sabe que você, pra mim, é um ícone, é um cara que é um ídolo pra mim. E desde sempre, assim, eu falo para as pessoas que não acreditam, mas ter sido seu aluno, não só no doutorado, mas eu fui seu aluno há pelo menos, sei lá, 15 anos atrás. Você, obviamente, não vai lembrar de mim. Até porque era mais parecido com meu irmão, né? Mas cara, você é um cara que é um ídolo para mim, é uma pessoa que eu olho e eu vejo, pô, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara que é um gênio do direito. Então, assim, você é um cara que muito me inspira e foi sempre muito importante na minha vida e é bom falar isso em público, porque a gente às vezes guarda pra gente algumas coisas que eu acho que são muito importantes que a pessoa saiba. E você é um cara muito importante, foi sempre um cara muito importante para mim. Desde a primeira vez que eu te vi em sala de aula, sendo seu aluno, foi na escola da magistratura. Você tinha lá, sei lá, seus 23 anos de idade, porque você é precoce demais. E era um sucesso, o solo era sensacional, maravilhosa. E você é um ídolo para mim. E eu tenho que te agradecer publicamente também por ter aceitado ser meu orientador no doutorado, por ter me ajudado, por ter estado ao meu lado. E você foi fundamental também nesse momento. Obrigado. Poxa, se eu fosse, não foi combinado, parece arquivo confidencial, né? Obrigado, obrigado. Emocionante ouvir isso, Gabriel. Assim, eu acho que você sabe, mas eu vou também aqui dizer em público a minha admiração, né, por você. E acho que antes de admiração do profissional, Gabriel Habib, jurista, né, um advogado, é uma admiração pessoal, que eu acho que é a mais importante. Admiração do amigo, da pessoa que você é. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção, quer dizer, ao longo dos anos a nossa amizade, claro, sempre foi muito forte, mas eu acho que a sua banca de doutorado, para mim, foi um dos momentos marcantes também da minha vida, porque eu nunca vi uma banca daquela, Gabriel. Os depoimentos dos professores, Leonardo, Antônio Celso, grandes referências aí, todos falaram a mesma coisa, né? Houve uma unanimidade, o que é muito difícil numa banca, especialmente doutorado, e também os dois professores convidados, né, externos, todos falaram a mesma coisa, de que você é uma pessoa brilhante, todos ressaltaram o seu lado pessoal e todos elogiaram muito o seu trabalho, sua parte técnica. Então, acho que você é, sem querer retribuir aqui, enfim, o elogio que você me trouxe no início, mas é uma coisa assim, realmente de maneira imparcial. Você realmente você é um cara que se destaca muito na academia, se destaca muito na advocacia, e eu tenho, acho que, como eu disse, o mais importante é ter um amigo, né? Porque acho que não tem nada mais importante na vida do que a gente levar as amizades. E eu gosto de escolher bem os amigos e você é um desses poucos amigos que eu considero. Obrigado aí pelo carinho. Se eu soubesse que teria esse arquivo confidencial de início, eu já teria feito essa live no primeiro dia de gestão aqui do Centro de Estudos, porque, nossa senhora, muito bom ouvir isso. Agora, a recíproca é Obrigado. totalmente verdadeira. Né? Já te falei, né, da minha Obrigado. admiração assim, mas deixando muito claro para todos que nos assistem, te admiro muito. Para mim, o presente foi meu, na verdade, né? Receber um convite para participar da sua banca de doutorado. E quando você me disse a primeira vez que você tinha sido, acho que meu aluno na Emerge, na Escola de Magistratura, e eu falei, não é possível. Pô, porque você já voava muito, você já estava no ápice ali da carreira do magistério. Eu falei, não é possível, ele foi meu aluno como? Realmente, lá atrás. O tempo está passando para mim, eu acho que é Você isso. começou muito cedo, cara. Você começou muito cedo. Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado pelo carinho mesmo. Enfim, a admiração, como eu digo, é recíproca e eu tenho o enorme prazer de conviver com você. Sua família é linda, você é um cara brilhante. Enfim, eu também te admiro bastante, amigo. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Bom, respirando fundo aqui agora, vamos lá. Bom, para quem não conhece o Gabriel ele é essa pessoa espontânea, uma pessoa super qualificada,
carismática, técnica, enfim, tem todas as qualidades que um professor e um advogado devem reunir. E ele é advogado, ele é professor, ele é escritor, ele é mestre, doutor em direito. Então ele transita muito bem nos dois mundos, né? No mundo acadêmico, no mundo profissional, técnico profissional, e também no magistério, não só no mundo acadêmico, no quesito escritor, mas também no quesito professor. E a gente escolheu aqui um tema que foi justamente o tema de doutorado do Gabriel, que como eu disse já de início, a banca do Daniel foi unânime, né, em relação aos elogios ao trabalho. Geralmente a gente vai para uma banca de mestrado ou doutorado esperando, né, aquele ritual quase que macabro de receber pancada e pancada e pancada, e se você sobreviver até o final, você provavelmente vai conseguir a aprovação. O problema é sobreviver até o final. E o Gabriel não, a banca do Gabriel foi super tranquila, né? Porque todos elogiaram muito e não à toa, né? Não à toa. O trabalho muito bem feito sobre um tema que é muito recente no Brasil. Um tema que é muito conhecido, né, no direito comparado, mas o Gabriel vai falar hoje com a gente sobre ele, que é o tema dos fundos patrimoniais, né? E aqui especificamente fundos patrimoniais e tributação, porque o Gabriel é um grande tributarista. E, e acho que, para começar, Gabriel, assim, eu queria te passar a bola e ouvir um pouco de você, né? Trazer primeiro algumas linhas mais gerais em relação aos fundos patrimoniais, em relação à parte mais histórica que você conhece e tal, ou as experiências talvez mais conhecidas. Eu me lembro que eu cheguei a escrever um pequeno artigo, nada se compara ao trabalho de fôlego do Gabriel, que foi uma tese de doutorado maravilhosa, que aliás foi sugerida lá a publicação. Vamos ver se um dia sai aí a publicação do Gabriel, já fazendo a cobrança em público. Mas quando eu escrevi o artigo lá atrás, né, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa rápida para o artigo, e o que a gente percebe em relação aos fundos patrimoniais no Brasil, o Gabriel vai falar disso, da Lei 13.800 de 2019, que é o grande marco normativo, mas é um instituto muito conhecido no direito comparado. Nós temos alguns fundos patrimoniais bastante conhecidos e que tem lá milhões ou bilhões de dólares, né, no seu patrimônio. Bill e Melinda Gates, não sei como é que ficou agora com a separação do casal, acho que vai continuar o fundo, pelo que eu ouvi nas notícias, mas Bill e Melinda Gates têm um fundo muito conhecido. Algumas universidades americanas têm fundos muito famosos, né, Harvard, Yale, na Inglaterra também, Cambridge, Oxford. Nós temos também fundos patrimoniais em outras áreas, não só na área da educação. E no Brasil, sempre achei muito incipiente a utilização dos fundos patrimoniais. Aí depois, claro que o Gabriel vai desenvolver melhor, mas talvez, claro, uma questão cultural talvez também, mas às vezes uma ausência de segurança jurídica, né, ausência às vezes de um marco legislativo, que agora não falta, e de incentivos, que eu acho que é uma questão que o Gabriel poderia tocar mais para o final da nossa live, a questão justamente dos incentivos tributários, fiscais, etc. Mas no Brasil nós temos já algumas pequenas experiências, né, até antes da própria Lei 13.800. Então, a questão do fundo patrimonial, Gabriel, primeiro assim, queria que você trouxesse em linhas gerais o que é um fundo patrimonial, quais são as experiências mais assim conhecidas para todo mundo aqui que não está tão ambientado com o assunto, possa ter uma certa visualização já de início. É com Não, você. perfeito, perfeito. Vamos lá. Assim, Rafa, fundo patrimonial tem uma história muito interessante, né? Não existe uma data efetiva que se diga, olha, esse foi o primeiro fundo patrimonial, nasceu desta forma, né? Há registros históricos que desde a Grécia Antiga, Platão já destinou parte dos ganhos de uma determinada fazenda para que fosse financiada a academia e a fundação destinada ao pensamento que Platão conduzia à época. Em Roma, isso apareceu de forma mais clara, muito mais parecida, talvez, com o que a gente vê hoje no mundo. No caso de Roma, o imperador Marco Aurélio, ele efetivamente destinou fundos para as cátedras de estudo de filosofia. Então, quando Marco Aurélio destinou fundos para essas cátedras, ele criou a figura do Endowed Chairs. Daí vem a ideia do fundo patrimonial como nós vemos hoje, que é o Endowment Funds.
né? A expressão utilizada nos Estados Unidos fortemente. Isso, então, foi desenvolvido principalmente para a educação e foi desenvolvido com muita força na Inglaterra e nos Estados Unidos. Os fundos patrimoniais mais famosos que existem hoje, voltados para a educação, são os fundos Stanford, de Harvard. O fundo de Harvard ele tem sob sua gestão mais de 30 bilhões de dólares. E isso, obviamente, faz com que seja uma figura jurídica muito discutida, muito debatida e muito famosa, né? Você falou do fundo Bill e Melinda Gates, eles realmente têm um fundo patrimonial muito interessante, que o objetivo não é fomento da educação, é fomento do término da desigualdade social, né? O fundo Bill e Melinda Gates é um fundo super interessante que busca... Aí, ó, o Saulo está até me corrigindo aqui. Ou seja, realmente é um valor muito expressivo e a tendência é aumentar. Porque qual é a ideia do fundo patrimonial, né? A ideia do fundo patrimonial é o indivíduo destinar uma parcela do seu patrimônio, destinar dinheiro mesmo para uma instituição, que pode ser de educação, que pode ser de saúde, que pode ser voltada para o esporte. O objetivo é o indivíduo destinar uma parte do seu patrimônio para fomentar algo que lhe faz bem, né? Essa ideia do lhe faz bem é algo que realmente a gente precisa comentar no fundo patrimonial. Isso, inclusive, é uma situação muito interessante, Rafael, que eu lembro que o professor Antônio Celso chamou a atenção lá na defesa da tese, que nós, no Brasil, não temos a cultura da alma mater, né? Por que os fundos patrimoniais de educação cresceram absurdamente nos Estados Unidos, principalmente? Porque a ideia é que os alunos destinem receitas, destinem patrimônio para que essas instituições elas continuem existindo no tempo, tendo dinheiro para se manter. O objetivo é que as instituições beneficiadas pelos fundos patrimoniais sejam, na verdade, eternas, entre aspas, mas que elas sejam tenham condições de sobrevida, de investimento, de recepção de alunos e de continuidade da sua atividade. Então é muito normal você é um cara que fez isso, eu vejo isso sempre. Cadê sua canequinha aí de Fordham, né, onde você fez o seu pós-doutorado? Hoje está sem, mas eu sempre uso, é verdade. Sempre usa. Isso é uma característica dos Estados Unidos, principalmente. O cara que ele estuda em Harvard, ele usa a camisa de Harvard, ele tem o ursinho de Harvard, ele tem a caneca de Harvard, ele faz tudo aquilo que Harvard permite que ele tenha, ele vai usar aquela marca, porque aquela é a alma mater dele. Aquele é o lugar que ele se formou, aquele é o lugar que permitiu que ele mudasse de vida, aquele é o lugar que permitiu que ele evoluísse socialmente, economicamente, profissionalmente. Então ele leva aquela alma mater para o resto da vida dele. Então o que ele pode fazer por aquela instituição, ele faz, inclusive destinar dinheiro, né? E aí que está o grande detalhe. Nós no Brasil, nós não temos essa característica da alma mater, né? Muitas pessoas não têm sequer orgulho da instituição que fizeram a graduação, né? Isso é uma situação realmente que faz com que o fundo patrimonial no Brasil ele não tenha tanta força para a educação. Isso é um problema que nós temos aqui. Além disso, havia o fato de que até 2019 não havia uma regulamentação legal para tratar dos fundos patrimoniais no Brasil. Foi a Lei 13.800 que trouxe a primeira lei que regulamenta o fundo patrimonial, trazendo segurança jurídica para o cara que quer colocar o dinheiro dele lá. Porque, afinal de contas, quem é que vai gerir? Como é que vai ser feita a gestão? Como é que o indivíduo pode confiar naquilo que está sendo feito? Então, a segurança jurídica era necessária para que houvesse um estímulo, então, para que os fundos patrimoniais passassem a ser mais protegidos, passassem a ser mais utilizados. Aqui no Brasil, a gente tem exemplo de fundo patrimonial criados, inclusive, antes mesmo da Lei 13.800, que o principal, sem sombra de dúvida, mais famoso é o da FGV. Né? O fundo patrimonial mais famoso é o da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, diga-se de passagem, que é um fundo patrimonial criado pelos alunos para o fomento e desenvolvimento da fundação, para a manutenção da fundação.
E é interessante, vai ter uma pergunta aí, olha, a Fundação Rubem Berta da Varig tem a ver com isso? Não, não tem. A gente não pode confundir o fundo patrimonial com a fundação, que é a destinação de patrimônio para uma determinada finalidade. No caso da Fundação Rubem Berta, Fundação Roberto Marinho, são integrantes, claro, do terceiro setor, mas não tem absolutamente nada a ver com o fundo patrimonial, né? São instituições que vão, no caso, né, da Rubem Berta, eu confesso que eu nunca li o Estatuto da Rubem Berta, mas, salvo engano, ela tem a mesma essência da Fundação Getúlio Vargas, perdão, da Fundação Roberto Marinho, no sentido de destinar o patrimônio para que seja entregue ali o bem-estar social para os funcionários, então, da Varig, à época. Eu não sei como é que ficou essa situação depois da falência da empresa. Mas veja, a ideia, então, do fundo patrimonial é permitir que as pessoas, de acordo com a sua o seu interesse pessoal, o seu desejo de ajudar, possam ajudar uma instituição. Que, de novo, pode ser de educação, pode ser de saúde, pode ser de desporto. Você pode perfeitamente criar um fundo patrimonial que vá apoiar o esporte, que vá apoiar o desenvolvimento de um determinado esporte que não tem expressão no Brasil. Né? E esse dinheiro vai ser utilizado para quê? Para que pessoas possam ter acesso àquilo, à manutenção daquela instituição, então vai ser feita pelo fundo patrimonial. Então, na verdade, é interessante, Rafa, porque desde 2019, quando foi criada a Lei 13.800, a gente não teve um boom de fundos patrimoniais, né? Não teve Exatamente. criação de novos fundos patrimoniais embasados na lei. Então, aí também nós temos uma dificuldade de identificar se a dificuldade de criação dos fundos patrimoniais pós-Lei 13.800 se deve ao fato de que a lei não traz estímulos relevantes, né? E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ou efetivamente se foi a pandemia, né? Porque, veja, a lei é de janeiro de 2019. Um ano depois, praticamente, explode a maior pandemia, uma das maiores pandemias da história da humanidade, e ninguém vai destinar dinheiro para nada mesmo, porque o negócio é guardar no bolso, porque ninguém sabe até onde vai. Né? Enfim, então, a gente não tem também um marco muito claro para dizer se o problema é a lei, que é uma lei ruim, ou se é também o cenário macroeconômico brasileiro, que é um cenário perdido. Né? A gente está realmente numa década perdida, economicamente falando, e isso impede as pessoas de fazerem destinação a qualquer fundo, apesar de haver um estímulo claro para o terceiro setor no Brasil. Então, assim, a ideia do fundo patrimonial é basicamente essa, do indivíduo destinar dinheiro, destinar patrimônio, destinar bens, por que não, para que uma instituição ela se perpetue, para que uma instituição ela tenha receita própria para que ela possa se manter. No Brasil, a gente teve até umas figuras jurídicas que nasceram, fundações de apoio a instituições de ensino, principalmente as públicas. Mas nenhuma delas deu muito certo. Né? Porque não havia proteção de fundo patrimonial, não havia proteção legal, e acabou que muitas dessas instituições acabaram sendo utilizadas de forma indevida. Né? Enfim, a gente sabe como funciona, infelizmente, no Brasil, esse tipo de atividade. Mas, enfim, em suma, né? A ideia do fundo patrimonial é exatamente a ideia que vem lá de Platão, passando por Marco Aurélio, passando pelas instituições inglesas como Cambridge, Oxford, que tem fundos patrimoniais relevantes, chegando no mais famoso do mundo, que é o fundo de Harvard, que nem é o que tem mais patrimônio. Né? O Saulo até falou em 43 bilhões, mas, salvo engano, eu posso estar errado, porque esses valores eles mudam ano a ano. Né? Novos alunos que saem fazem novos aportes, ou alunos que entram fazem novos aportes. E são instituições muito bem geridas. Então, normalmente, a tendência é um aumento do patrimônio. Mas o fundo de Harvard, salvo engano, não é nem o primeiro com maior patrimônio gerido nos Estados Unidos. Né? É o segundo ou terceiro com maior patrimônio gerido. Dentro das Ivy League, principalmente, não é nem o principal. Então, você percebe que realmente tem espaço para crescer a figura do fundo patrimonial no Brasil, como cresceu o mundo afora, né? Perfeito, maravilha, exatamente isso. E no Brasil, curiosamente, né, a Lei 13.800 ela é fruto da conversão de uma medida provisória que foi editada à época pelo ex-presidente Michel Temer, e coincidentemente aquela MP
ela foi editada logo após o incêndio do Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro, que foi aquela tragédia chocante, ver aquele museu maravilhoso pegando fogo e o acervo indo embora. Mas, enfim, tragédia à parte, fato é que, coincidência ou não, logo na sequência veio a MP para tratar do fundo patrimonial. Não sei se a intenção foi exatamente essa, porque claro que você lê as notícias, mas eu não sei, não está ali formalmente justificado dessa maneira, se ela veio justamente para reerguer Museu Nacional e outras, aproveitou, né, para outras instituições públicas ou privadas. E aí, acho que esse ponto que você falou nisso é muito importante, Gabriel, porque realmente a gente vai lá na Universidade dos Estados Unidos, né? E quando eu estudei na Ford, em Nova York, quando eu entrei, eu me lembro, eu fiquei com os olhos arregalados, primeiro porque pela estrutura, né? A estrutura é incrível. Você entra na biblioteca, a biblioteca tem quase um GPS para você não se perder lá dentro. Né? Tem uma espécie de sério, tem um mapa, para você não se perder, é o mapa. Eu tinha um mapa no meu celular para poder me localizar, que é imenso. Imensa. E eu nem estou falando da maior biblioteca de universidade. Foi na da Ford, que é uma belíssima biblioteca, inclusive, mas tem outras até maiores. Então você fica realmente ali, você é abraçado por uma estrutura e por um nível de eficiência tão grande que você realmente é difícil você não gostar da instituição, que te acolhe tão bem, que não tem problema, em regra, de greve ou coisa que o valha. Então você é muito bem tratado. E acho que é natural. E fora o esporte, né? Porque o esporte eu acho que é um instrumento também de muita ligação do aluno com a universidade americana, né? O esporte universitário nos Estados Unidos, para mim, é um fenômeno que deveria servir como um parâmetro, exemplo, para a gente estudar e tentar replicar em outros países. Porque eu que sou fã de alguns esportes americanos, eu vou ver lá o futebol universitário, tem jogos básicos de universidades que nem são assim universidades nível A naquele esporte específico, mas que tem lá 60, 70 mil pessoas assistindo no estádio, isso antes da pandemia, claro. A média, talvez, do futebol americano universitário de público acho que o dobro ou o triplo da média de público do futebol brasileiro. Sem Série dúvida. A. E você É sabe incrível. dois dados importantes com relação a isso, É, está falando do futebol americano? O cara, às vezes, ele faz mais sucesso no futebol americano universitário do que na NFL. Você está falando de esporte que eu sou apaixonado. Eu gosto muito mais do americano do que do futebol é, brasileiro. Então, assim, é. vou te dar um exemplo. O O.J. Simpson, por exemplo, que é famoso, né? Enfim, aquele caso lá que tem até série Netflix. Mas o O.J. Simpson, a fama dele Não, foi no Miss. futebol americano universitário. É, é, Né? No exatamente. futebol profissional, ele não fez tanto sucesso quanto fez no universitário, mas o pessoal era tão fã dele, do futebol universitário, que aquela fama foi a carreira dele inteira. E só mais um detalhe sobre isso, que eu não sei se você está acompanhando, mas o filho do Vitor Belfort é um grande Tá sendo quarterback sondado, né? Tá sendo e já sondado tem para entrar, né? convite Recebeu o para a convite. Universidade da Alabama, que é uma das principais É, universidades de futebol americano dos Estados Unidos. Nós muito vamos legal. dominar o mundo. É, Até o melhor quarterback dos Estados Unidos vai ser brasileiro, você vai ver. seria incrível. Eu acompanho o Caio, né? O kicker, né? Que agora eu não sei qual time que ele foi, mas eu acompanhava no Kansas, quando ele era kicker do Kansas, depois ele saiu do Kansas, me esqueci agora onde ele jogou na última temporada. E eu vi uma entrevista dele, uma pessoa parece sensacional, uma pessoa simples lá, morando lá feliz da vida. Sim. Não pensa em E é muito voltar. legal, né? Assim, porque todos os jogadores de futebol americano têm nível superior. Todos. É, Todos têm é. nível superior. Porque eles só Isso, podem jogar sem se mas estudar, isso, né? exatamente, isso que eu acho que é legal, porque como tem essa cultura esportiva e a universidade ela fica atrelada ao esporte, concede bolsas, etc., ela incentiva, a televisão ajuda, o público também consome, é uma sinergia enorme. E eu dizia isso justamente para reforçar esse vínculo afetivo do aluno com a universidade. Eu não falo só do esportista, eu falo do público em geral que vai lá assistir o esporte, né, que faz essa média de público absurda e consome comprando camisa, comprando ingresso, comprando comida no dia do estádio. Então, fora o impacto econômico que se gera, né? Então, é o que você falou. Eu me lembro quando eu entrei lá na Ford, eu já feliz que eu ia ficar lá 7 meses, basicamente, na universidade, estudando lá no Visiting Scholar. Aí eu fui na lojinha lá da universidade, lojinha entre aspas, uma loja, parece uma mega store, e aí você vê aquelas tudo, caneca, pin, boné, aí você quer comprar tudo. No Brasil,
Por que você não queria comprar no Brasil, Rafael? Eu queria também. Eu me lembro quando eu entrei na PUC, eu fiz graduação na PUC. Na PUC ainda tinha lá no Pilotis, num dos Pilotis da PUC, tinha uma lojinha lá com umas coisinhas da PUC e tal. Eu fui lá e comprei a camisa da PUC, mas não tinha tanta opção tal. Mas nem todas as universidades no Brasil oferecem lá a camisa, né? Não, e quando oferecem, assim, é uma vendinha ali mais simples, porque é muito mais do que comprar uma camisa ou vender uma camisa. Esse vínculo afetivo que se reflete não só nessa compra e venda de uma camisa ou de uma caneca, mas no que a gente está falando, né? De você sair da universidade tendo essa gratidão e você reflete isso em doação. Eu quero dar um exemplo engraçado, Gabriel. No final da faculdade, o ENAD, né? Assim, os alunos às vezes não se sentem estimulados a fazer a prova no final da faculdade. O que eu vou ganhar com isso? A grande pergunta que eles fazem. O que eu vou ganhar com isso? Eu falei, gente, é o nome da sua faculdade. Se você fizer uma boa prova, a sua faculdade for bem avaliada, amanhã você formado no mercado de trabalho vai dizer que estudou na faculdade XYZ, que tem uma boa fama, que tem uma boa qualificação, uma boa avaliação. Não, mas eu vou ganhar ponto É. na prova. Eu vou. Não é isso. Então, assim, é uma questão cultural também, é uma questão estrutural. Não dá para resolver assim no estalar de Deus, não é só uma lei também que vai resolver. E eu acho que você tocou em dois pontos fundamentais. Porque não pegou ainda, né? A lei é recente, tudo bem, 2019, mas eu acho que pelos dois argumentos que você já levantou, né? Tanto a questão da crise, né, econômica que a gente tem enfrentado nos últimos anos, especialmente no período em que a lei veio, e às vezes a falta de incentivos que você vai comentar daqui a pouquinho, que eu acho que é um calcanhar de Aquiles. Mas o que eu queria destacar também, Gabriel, e aí eu ouvi um pouquinho, é que a Lei 13.800, que traz o marco aí, regulatório do fundo patrimonial, ela fala de alguns digamos assim, institutos importantes, alguns órgãos importantes em relação ao fundo patrimonial, né? A entidade que vai ser eventualmente apoiada pelo fundo, a entidade que gerencia o fundo, né? As pessoas físicas e jurídicas podem doar para o fundo, enfim. E como é que se dá isso, Gabriel? É só para entidade pública e privada sem fins lucrativos? A ideia é essa? Então, você tem regras de governança para os fundos? Quem é que gerencia o fundo? O dinheiro do fundo ele só pode ir para aquelas metas pré-estabelecidas? Como é que a questão de governança deve ser importante também, até para você atrair investidores para terem segurança, né? Extremamente importante, Rafa. A lei ela é muito, assim, no tocante ao procedimento legislativo, eu diria que a lei é muito boa, né? A grande falha da lei, na minha opinião, é a parte tributária, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, a lei traz conceitos relevantes, né? A lei já no artigo 2º, ela já começa dividindo quem é a instituição apoiada, né? Que vai ser a instituição que não pode ter fim lucrativo, isso é muito importante, que vai efetivamente ser financiada com recurso do fundo patrimonial. Então, essa instituição apoiada ela não pode ter fim lucrativo. Esse é um ponto extremamente relevante. Isso também já afasta muitas instituições de ensino, né? Muitas instituições de ensino são afastadas pela possibilidade de criação de fundo patrimonial, porque no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem esse tipo de vedação. Instituições com fim de lucro podem ter o fundo patrimonial apoiando. Aqui a gente não tem isso, né? Você vai ter uma organização que é a gestora do fundo patrimonial, que é a instituição privada, que também não pode ter fim lucrativo, né? Que vai ser uma associação ou uma fundação privada. Esse é um ponto também muito relevante. Tem que ser organizada como associação ou fundação, não pode ser empresa, né? E ela vai atuar na captação e na gestão das doações para o fundo patrimonial. E você vai ter uma organização executora. Essa organização executora é a instituição sem fins lucrativos também, né? Que vai atuar em parceria com as apoiadas, com a apoiada, né? Que é responsável pela execução do programa, do projeto, enfim, do fundo patrimonial. Esses são os conceitos que estão na Lei 13.800. E é interessantíssimo, Rafa, o que você falou, porque a própria lei 13.800, ela prevê a necessidade, e não só a necessidade, mas a importância e a relevância do compliance.
de estar em conformidade. O fundo patrimonial ele tem que ter uma organização de governança corporativa, até mesmo como forma de atratividade de investimentos. Afinal de contas, como é que você vai colocar dinheiro numa instituição, por mais que você queira ajudar a faculdade, por mais que você queira ajudar uma instituição de esporte, uma instituição do que quer que seja, se você realmente não sabe para onde vai aquele dinheiro? Sobretudo quando a gente fala de terceiro setor no Brasil. O terceiro setor ele é extremamente mal visto. Né? Quantas e quantas vezes você não ouve falar que não é filantropia, pilantropia, e o justo paga pelo pecador. Então, uma forma de você garantir a seriedade é exatamente mantendo a necessidade de governança corporativa e de compliance para os fundos patrimoniais. Então, é muito interessante porque o artigo 6º da lei, ele fala claramente que os códigos de ética e conduta para os dirigentes e funcionários são requisitos para o fundo patrimonial. Então, ainda que não houvesse a previsão legal, claro, o melhor seria se tivesse. Infelizmente, a gente sabe que compliance no Brasil não pegou como deveria, né? Mas, efetivamente, talvez agora com a nova lei a nova 8666, né? A nova lei de licitações e contratos. A 14.133 de 2021, já está na minha cabeça. Eu não decorei, para mim é a nova 8666. É a nova 8666, é ótimo. A nova 8666. Mas, enfim, hoje a figura do compliance ela é pouco exigida de um modo geral. E no caso do fundo patrimonial, realmente ele é exigido. É exigido como requisito para a existência e manutenção do fundo patrimonial. Isso é muito importante para que haja sua continuidade, para que haja seriedade, para que garanta essa seriedade. Né? Agora, é interessante que o fundo patrimonial permite que efetivamente haja remuneração dos órgãos deliberativos. Então, dentro do fundo patrimonial, é possível a remuneração dos órgãos deliberativos, ou seja, o fundo patrimonial vai ter um conselho de administração. Vai ter um conselho de administração e esse conselho de administração, que vai ser composto por no máximo 7 membros, eles podem ser remunerados. Né? Podendo haver outros membros sem remuneração, mas 7 podem ser remunerados. Então, assim, isso é uma figura interessante. Efetivamente, que haja também uma profissionalização, né, da gestão do fundo patrimonial. Que essa é uma coisa que eu sempre achei de uma pobreza de espírito muito grande, né? Essa história de não permitir remuneração de diretor de entidade beneficente. Né? Ninguém trabalha de graça. Como é que o cara vai ser diretor de uma entidade beneficente se ele não tem renda? Então, só o Bill Gates. Né? No Brasil, a gente não tem Bill Gates. Né? Então, assim, eu acho que essa figura do fundo patrimonial, ela traz também uma melhoria na qualidade da gestão. Sabe? Você tem a possibilidade de profissionalização permitindo que se traga profissionais habilitados, profissionais qualificados para trabalhar na gestão do fundo, sabe? Então, assim, eu acho que a lei, nesse ponto estrutural, ela traz benefícios muito grandes. Porque ela permite uma organização com governança corporativa, com estruturação de figuras estruturais profissionais, como órgão deliberativo que vai definir quais serão os rumos da instituição. Então você tem algumas vantagens muito boas, sim. E aproveitando esse gancho, né, que você acha que você tocou muito bem, acho que a lei, como qualquer coisa na vida, tem lado bom e lado ruim. O lado bom talvez seja trazer mais segurança jurídica, por ter um marco agora legal para se fazer esses fundos, características ali, regime jurídico definido. E qual seria o calcanhar de Aquiles? A questão tributária, acho que você já adiantou. Esse é o calcanhar de Aquiles da lei? Quer dizer, só para os vetos que foram feitos, né, à lei, os vetos em relação a benefícios tributários e se os benefícios tributários eram bons, quais seriam os benefícios tributários mesmo sem o veto? Seriam suficientes para trazer algum incentivo?
Então, Rafa, o grande problema, na minha singela opinião, é que houve um veto presidencial aos benefícios fiscais aplicáveis ao fundo patrimonial. É importante a gente pensar isso aqui sob dois prismas, né? Um deles é no funcionamento do fundo. Para o fundo, ele vai ter que pagar todos os tributos? Bom, a priori vai. Tudo depende, claro, da forma com a qual o fundo se organiza. Então você tem que ter, primeiro, um pensamento sobre como vai ser a estrutura societária, né, do fundo patrimonial. Vai ser uma associação? Se for uma associação ou uma fundação, a gente vai buscar o enquadramento como uma entidade beneficente de assistência social, por exemplo. E aí o fundo patrimonial passa a ter a imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, desde que preencha os requisitos do artigo 14 do CTN. Só que aí você tem um problema. Qual é o grande problema? O grande problema é que o Brasil, jurisprudencialmente falando, desculpa a expressão, mas é uma várzea. Porque o STF, em dezembro de 2019, foi lá e entendeu, olha, o requisito para o gozo da imunidade do 156C tem que estar em lei complementar. Não, beleza, tem que estar em lei complementar, perfeito. Só que o requisito para você ser enquadrado como entidade beneficente pode estar em lei ordinária. Mas peraí, para eu ser entidade beneficente e pleitear a imunidade, então tem que prever os requisitos de lei ordinária. Como aquela história clássica, aquele debate clássico da remuneração dos diretores. Requisito de não remunerar diretor é lei ordinária, mas isso não é requisito para imunidade, é requisito para você ser entidade beneficente. Então, assim, primeiro você tem que buscar um pensamento de como enquadrar a entidade, o fundo patrimonial, para ter os benefícios que o nosso sistema já prevê. Então, como entidade beneficente de assistência social, a gente vai ter imunidade dos impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Ou seja, não vai haver incidência do IPVA sobre os carros eventualmente utilizados pela instituição na sua finalidade essencial, sobre os imóveis utilizados na sua finalidade essencial não haverá incidência do IPTU, não haverá incidência do imposto de renda, ou seja, você tem vários benefícios. Agora, tem que ter os requisitos para o gozo da imunidade. Além disso, você vai buscar lá o 195, parágrafo 7º da Constituição, que traz a imunidade das contribuições sociais para a Seguridade Social. Essas instituições não vão pagar contribuição social para a Seguridade Social, mas para isso tem que ser entidade beneficente de assistência social. Sabe? Então, assim, você tem a necessidade de que esse fundo seja pensado, muito bem pensado e estruturado, antes mesmo dele começar. Essa é a verdade dos fatos, né? Porque, efetivamente, nesse caso do fundo patrimonial, se você enquadra ele da forma errada, você paga muito tributo. Mas a fundação não tem o mesmo benefício? A fundação não está prevista na Constituição como imune. Sabe? Então, assim, e eu particularmente até defendo isso lá na tese, de que, para mim, a figura do fundo patrimonial é muito mais atrelada à fundação do que a figura jurídica da entidade beneficente de assistência social. Porque é uma destinação de patrimônio. E a essência da fundação é a destinação de patrimônio. Né? Mas tudo bem, a lei fala que pode ser os dois. A lei fala que pode ser os dois. E quem vai para a fundação? Eu confesso que eu não sei. Eu não recomendaria nenhum cliente meu a ir para a fundação, porque não vai ter imunidade tributária. Sabe? E aí vem um outro problema. Né? Qual é o interesse do indivíduo doar? Porque esse é um ponto interessante. Sem dúvida, Lá nos Estados Unidos, é o ponto principal. Né? Lá nos Estados Unidos, quando eu vou doar para o fundo patrimonial, eu sou aluno de Harvard, legal, quero botar uma grana lá, pô, confio na instituição, uma instituição séria, milenar, sei lá, eu quero que ela se torne milenar, né? Porque hoje ela é centenária, eu quero que ela seja milenar. Então, eu vou botar dinheiro lá. Eu vou ter isenção de imposto de renda. O dinheiro que eu doar para o fundo patrimonial de Harvard, eu vou deduzir do meu imposto de renda. Aqui no Brasil eu não deduzo. E aí, qual a vantagem que eu tenho em efetuar a doação para o fundo patrimonial? Eu não tenho estímulo para que esse fundo, então, receba essa verba, receba essa grana e se desenvolva. Então, eu tenho dois problemas tributários. Um, eu não tenho benefício para o fundo e eu não tenho benefício para quem doa para o fundo.
de modo que eu vou empurrar o fundo patrimonial para a vala comum de uma instituição que não vale a pena existir. É claro que eu vou poder buscar, no caso concreto, de novo, os benefícios fiscais já existentes. Se for um fundo patrimonial, por exemplo, para esporte, aí eu vou buscar a legislação que tem no Brasil. Esportes olímpicos, por exemplo, tem dedução de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, se uma pessoa jurídica doar para o esporte olímpico, tem dedução. Então, assim, eu vou ter que trabalhar dentro da legislação que nós temos o que nós temos de benefício fiscal para as instituições que já existiam. Então, é bem da verdade que, no tocante à parte tributária, o fundo patrimonial ele não tem absolutamente nenhuma atratividade. Nenhuma. É claro que trouxe segurança. De novo, uma estrutura prevista em lei, governança corporativa prevista em lei, a independência da instituição fundo patrimonial, né, da instituição do fundo patrimonial perante aquele que é a organização apoiada, são independentes, não se relacionam juridicamente falando, mas, no tocante à responsabilidade, eu quero dizer, mas qual é a vantagem tributária? E cá entre nós, o brasileiro gosta de vantagem. Gosta. Nós somos um dos países do mundo que mais gosta de vantagem, que menos gosta de pagar tributo. Então, assim, eu acho que o grande ponto equivocado da Lei 13.800 foi o veto. Esse é o tipo de assunto que tem que voltar a ser discutido com um certo grau de urgência. Senão vai ser mais uma lei morta, que não vai servir para muita coisa. Porque para montar um fundo patrimonial com todos os controles que a lei prevê e ter uma imunidade de entidade beneficente, eu monto uma entidade beneficente sem que seja um fundo patrimonial. Exatamente. Mais fácil. Entendeu? É muito mais fácil. Muito mais fácil, muito mais barato. Eu não tenho essas figuras que a lei prevê, de instituição apoiada, conselho de administração, governança corporativa. Eu não preciso ter nada disso. Eu posso ter uma instituição efetivamente mais barata para nascer, para ser criada. E eu vou atingir o mesmo objetivo praticamente. E interessante, né, Gabriel? Porque nos Estados Unidos, você disse, em alguns lugares, outros países talvez, não há a restrição, por exemplo, de você apoiar com fundo entidades lucrativas. Aqui no Brasil, então, se restringe só para entidades privadas não lucrativas e entidades públicas. O próprio poder público vai se beneficiar, eventualmente, do fundo, assim como entidades do terceiro setor. Então, você já restringe para não trazer apoio para entidades lucrativas. E aí, o poder público que vai se beneficiar, ou o terceiro setor, desenvolvem atividades que são naturalmente de relevância pública, né? Tanto que ali fala a todo momento do interesse público, interesse público, interesse público. E é quase assim, não é justificável, quer dizer, se a ideia é trazer uma facilitação de criação de fundos, ou seja, uma alternativa para ingresso de receita, para apoiar programas de governo, para apoiar serviços sociais no âmbito do terceiro setor, se você trouxer o mesmo regime tributário, como você bem colocou, o mesmo tratamento que já é dado a outras entidades, qual é o pulo do gato, né? Qual é o atrativo em relação àquilo que nós já temos no cardápio, digamos assim, jurídico-tributário? Não faz sentido. Então, talvez não seja um estímulo verdadeiro. Assim, traz segurança jurídica. Tem uma lei agora que trata disso, ok, mas de uma visão pragmática, né, como você colocou, até uma análise econômica mesmo, na cabeça daquele que pode ser um potencial, que é um potencial doador, por que eu vou doar para esse fundo ou não? Ou aquele que vai criar o fundo. Por que eu vou criar o fundo assim, se eu posso criar uma entidade assado, como eu sempre pude criar, de uma maneira mais simples? Então, eu acho que realmente faltou isso, né? Porque lá fora você tem benefícios tributários e a possibilidade de apoiar entidades em geral. Aqui você restringe quem pode ser apoiado. Tudo bem. Mas você tira também o grande atrativo, né? A grande mola propulsora, talvez, aí dos fundos, que é a questão tributária. Não estou dizendo que é só por questão tributária que se faz doação para fundo patrimonial Brasil afora, ou mundo afora. Mas acho que é um grande dado que vai ser levado em consideração por quem quer criar um fundo. Enfim, acho que é uma questão que está ali logo na primeira página das preocupações, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Assim, é claro que, veja, você na estrutura atual brasileira, você
sem o incentivo fiscal, você acaba realmente não estimulando, Rafael, porque, cara, as pessoas hoje no Brasil, elas são obrigadas a pagar aquilo que o Estado não entrega. Saúde, educação, segurança pública. Tem um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário que diz que se você trabalha, que para pagar os tributos diretos e indiretos, você trabalha até maio. Agora, se você considerar o mínimo existencial que o Estado deveria te entregar e não te entrega, como saúde, educação e segurança pública, que você tem que pagar do teu próprio bolso, né? Você trabalha até outubro. Então, assim, o brasileiro, por sua vez, ele já não está muito afim de pagar tributo. Não é muito a dele. Como não é muito a dele, ele não está muito afim de pagar tributo, o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, eu não tenho por que ir para essa instituição do fundo patrimonial. Agora, tem um outro detalhe interessante, Rafa, que é o seguinte: é bom a gente pensar que existem benefícios fiscais e se o fundo for pensado da forma mais estruturada possível, ele vai conseguir ter a imunidade, ele vai conseguir, dependendo da instituição apoiada, né? Ele vai ter outros benefícios para captação, e não para o fundo, mas para captação. Por exemplo, no caso do desporto, né? Desporto, é possível a dedução de 1% do imposto de renda da pessoa jurídica do lucro real, quando ela destina o patrimônio, doação para desporto. Né? Fundo da criança e do idoso também tem 1% de dedução. Então, veja, o que tem que ser pensado também é os fundos eles têm que se estruturar para não pagar tributos ou reduzir a sua carga tributária, mas estruturar o seu comercial para captar vendendo o benefício fiscal, dizendo, olha, você não vai perder nada, você não está doando dinheiro para mim. O que você está fazendo é deduzindo o seu imposto, e você está destinando dinheiro para mim, que você, em vez de pagar imposto, você entrega na minha mão. E, na verdade, a gente tem uma questão no Brasil, que o brasileiro, de um modo geral, ele é muito tolhido pelo Estado. O Estado brasileiro é um Estado muito poderoso. Né? O Estado brasileiro ele decide muitas coisas da nossa vida. O Estado brasileiro ele interfere em muitos detalhes da nossa vida. Aí saindo até um pouco dessa questão tributária, mas eu particularmente acho muito mais interessante e isso eu acho que a gente evoluiria como sociedade, se fosse estimulado o fundo patrimonial para que o dinheiro saísse de uma pessoa jurídica para outra e a fiscalização então aconteceria. Porque o brasileiro tem a ideia que dinheiro público é de ninguém. Entende? Então, é bem da verdade que quando a gente trabalha essa cultura brasileira de relacionamento público-privado, o Estado ele é o todo-poderoso. Né? O Estado é o que efetivamente vai regular a relação dos pais com os filhos. Né? Querendo ou não, o Estado interfere com uma lei da palmada. Eu não sou contra, não, veja. Eu só acho que já tem crime. Não precisa de lei de palmada, pô. Se o pai espancar o filho, tem que ir preso. Acabou. Eu não preciso de uma lei de palmada para dizer isso. Então, assim, o Estado brasileiro ele cresce de um jeito tão poderoso em que ele precisa do dinheiro. Ele não admite a transferência do dinheiro entre particulares porque ele acha que ele, Estado, vai gerir melhor aquele dinheiro do que o particular seria capaz de fazê-lo. Quando, na verdade, não é o que funciona. E é esse o grande problema dos fundos patrimoniais. Eu não tenho a menor dúvida que se eu doasse dinheiro, por exemplo, para uma instituição, eu sou egresso da FRJ, né, da Nacional. Se eu doasse para um fundo patrimonial da FRJ, fatalmente eu faria, que fique claro. Se tivesse fundo patrimonial para a FRJ, eu fatalmente doaria. Mas eu particularmente acho que seria muito melhor um particular gerindo esse dinheiro do que a própria Nacional. Você está entendendo? Uma vez, Rafael, eu estava conversando com... Na verdade, foi uma entrevista que a gente fez com um deputado federal. Enfim, não vou citar nomes, às vezes ele está num cargo executivo. Mas ele falou, não, eu queria criar um passe de cultura no Rio de Janeiro e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, quem é que acredita no gestor público brasileiro? Né? Eu até brinquei com ele. Eu falei, cara, eu sou sócio... do MoMA. Você que morou em Nova York, eu sou sócio do MoMA, do Museu de Arte Moderna, tal, e eu pago anuidade para o MoMA, tal, tenho vários benefícios, desconto, etc, etc. Aí você vai me perguntar, Gabriel, você faria isso no Museu Nacional? Não sei.
Sei. Talvez, se o fundo patrimonial. E aí não é pela doação, é pela falta de controle. Eu não acho que esse dinheiro, sendo gerido pelo poder público, vai ser bem gerido. Eu não sei, a gente tem essa cultura. Eu acho que isso precisava mudar. Transferir a gestão do dinheiro para o privado, para que o privado cuidasse disso. E, obviamente, que a mão do Estado recaísse sobre o particular que destinasse dinheiro da forma equivocada, entendeu? Uhum. Maravilha, maravilha. Sabe que a gente voou com a live, né? Faltam aqui mais ou menos 5, pouquinho mais, alguns minutos para terminar É verdade, só tem uma o hora, né, no nosso Instagram. tempo. É, é. E é isso, né? Live boa, live boa, live voa. Ah, cara, é bate-papo, É, né? Assunto legal, pô, não tem como. exatamente, pessoal aqui elogiando, queria deixar para você aqui, Gabriel, umas palavras finais, já te agradecendo, né? Porque foi maravilhosa a live. Como eu já sabia que ia ser maravilhosa, porque eu já te conheci e já tinha participado da sua banca de doutorado sobre esse tema e eu achei instigante. E Mas eu aqui falei, foi não, mais tem que light, levar. cara. Aqui foi mais light. Foi Aqui mais foi mais light, light. exatamente. Sem aquela pressão nos ombros, né? De estar sendo avaliado por uma banca lá, que até por sinal, a banca, como eu disse no início da live, foi ótima com você, porque o seu trabalho estava muito bem feito, maravilhoso. Mas eu acho que aqui realmente é um bate-papo mais contraído sobre um tema tão desafiador, né? Um tema recente para o Brasil em termos legislativos, um tema antigo, se você pensar de maneira mais ampla, em direito comparado, e até para fazer essas comparações entre os fundos que já existem há tanto tempo, centenários, sei lá, tradicionalíssimos, e os poucos fundos que nós temos no Brasil e o porquê dessa não intensificação na criação dos fundos a partir da nova lei, que eu acho que vai muito pelo que você já falou ali no meio da palestra, ou seja, o timing, né? Quer dizer, 2019 em diante, nós tivemos aí realmente um momento de muita crise, né? Crise econômica, especialmente, além da crise sanitária agora, que também é uma crise econômica, e também a falta de incentivos, né? Acho que o legislador não dosou bem, talvez, ali os incentivos para a criação de fundos. Talvez precisasse de mais incentivos para essa intensificação. Achei super, super didática a sua live, muito esclarecedora, muito conteúdo. Aliás, pessoal aqui elogiando, né? A live como não poderia ser diferente. Então, deixo para você aí, Gabriel, as palavras finais. Obrigado. Cara, obrigado. Estar com você é sempre um prazer inenarrável. Tô com saudade de te encontrar pessoalmente. Também. Mas, assim, eu queria agradecer a oportunidade. Falar sobre esse assunto é algo que me deixa feliz. Eu sou um cara que apesar de ser tributarista, muito ligado ao terceiro setor, aos estudos sobre o terceiro setor, desde da minha monografia de fim de curso na graduação, que foi sobre contribuição e intervenção no domínio econômico como estímulo à produção a tecnológica no Brasil, que foi assim de tecnologia. Depois eu ainda fiz uma pós-graduação falando sobre a imunidade da entidade beneficente da assistência social, ou seja, eu gosto muito de estudar o terceiro setor, por incrível que pareça, porque eu acho que o terceiro setor é capaz de mudar, sabe? O terceiro setor é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. E a gente só precisa de seriedade no Brasil, ter seriedade para o terceiro setor. E eu particularmente vejo a instituição dos fundos patrimoniais como uma saída muito boa para a nossa educação, para o nosso esporte, até mesmo para a saúde. Até mesmo para a saúde. Porque quantas e quantas pessoas são curadas no hospital e gostariam muito de doar de volta para aquele hospital que salvou a vida do seu ente querido ou a sua própria vida. Né? Então, assim, e o brasileiro, ele é um doador por excelência. O brasileiro, ele é um ser do bem por excelência. Né? A gente percebe essa doação na crise, pessoas doando cesta básica e etc. Mas com relação à lei em si, Rafael, eu acho que ela é muito boa, mas ela vai continuar ali naquela lei que serve para cair prova, em compensação, é uma lei que efetivamente não vai pegar se não tiver um estímulo tributário mais presente. Então a gente precisa desse estímulo tributário, a gente precisa de uma alteração, de uma forma de repensar um benefício especificamente para os fundos patrimoniais. E eu não tenho a menor dúvida que aí a gente vai ter realmente um desenvolvimento muito importante das instituições de ensino brasileiras e não só das instituições de ensino. A gente vai ter mais segurança para investimento no terceiro setor. Tem tudo para decolar, basta o benefício fiscal. Maravilha, excelente. Gabriel, assim, de novo, que eu falei lá no início, eu reitero aqui no final, você é uma pessoa brilhante, um professor tão brilhante
quanto ser humano que é, escritor, professor, didático, competente. Obrigado, obrigado pela aula, live/aula de hoje. Todos aqui elogiando bastante, como eu já disse, não à toa. E quero deixar sempre as portas abertas aqui para outras lives, para outros eventos, sejam virtuais, sejam, quem sabe, num futuro próximo, eventos também presenciais. Mas é sempre bom ouvir e aprender com você. Obrigado, meu Irmão, amigo. Um eu que grande aprendo abraço, tá sempre, bom? muito obrigado. Eu aprendo sempre, seu livro está aqui, inclusive. Ó. Ah, O curso de é. Direito Administrativo, pegar aqui, ó, o curso de Direito Administrativo está aqui, ó. Aí, ó, Você que vem ficar isso, ó. aqui junto comigo o tempo todo. Então, assim, eu que aprendo contigo o tempo todo. Eu sou seu fã, obrigado. E você chamando, eu vou com certeza para qualquer lugar a gente está junto. Obrigado, Rafa. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado a todos e a todas que assistiram essa live. Obrigado pelo carinho de todos os ouvintes e telespectadores. E nós teremos essa live, né, como todas as demais lives, colocadas no nosso canal do YouTube. Espero que vocês assistam por lá também no YouTube. Avisem os amigos e as amigas também que podem assistir por lá. E muito obrigado a todos. Boa tarde. Gabriel, um beijo para a família toda. Fica com Deus. Saúde, amigo. Para Grande vocês abraço. Tchau, também, tchau. cara. Tudo de bom, meu irmão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Obrigado.